Para desespero dos inimigos, André Mendonça deu uma humilhadinha no diretor da Polícia Federal indicado por Luiz Inácio Cachaça da Silva, que neste momento está bordejando com Andrei Rodrigues lá na Ásia, às minhas custas e às suas custas. E nesse vídeo eu vou te contar como que André Mendonça deu uma isolada no diretor da Polícia Federal. Claro que no final das contas isso pode servir para blindar Toffoli, mas no final das contas também pode servir para mostrar que de repente toda a investigação que Andrei Rodrigues estava acompanhando muito de perto não era relatada íntegra como deveria, é só um pensamento. E isso tudo fez com que a cúpula da Polícia Federal, o núcleo de Andrei Rodrigues, que é o núcleo de Janjo, ficasse #chateado. Tá todo mundo lá bravo com André Mendonça. Eu sou daquelas. Se eles estão bravos por causa de alguma coisa que André Mendonça fez, é porque André Mendonça fez certo. E como a gente está falando, né, desse enrosco todo de Banco Master, Dias Toffoli, Tayaya, entre outras coisitas mais, os tentáculos dessa corrupção, desse dinheiro sujo do Banco Master, eles são intermináveis e inimagináveis. Você sabia que já encontraram uma ligação do Banco Master e esse dinheiro nada ortodoxo com a CNN Brasil? Você não vai perder nada na sua vida se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu te prometo, porque hoje a terça está máxima, ou seja, temperatura altíssima. Entrando na corrida presidencial, na corrida eleitoral, a gente tem que avisar vocês que Carlos Bolsonaro está numa treta a nível hard com o PL, ou seja, com Valdemar da Costa Neto, que sinceramente, posso falar? O cara parece que está querendo implodir todo tipo de base apoiadora e aliada de verdade de Jair Messias Bolsonaro em detrimento a outros candidatos mais aliados a Kassab e Centrão. Isso tudo só porque Carlos Bolsonaro relatou que o pai comentou com ele que vai fazer uma lista das indicações dos governadores, né? E aí Valdemar da Costa Neto já pulou, disse que não é bem assim, que qualquer um pode indicar candidato, e já que estava todo mundo se antecipando, Flávio Bolsonaro, no melhor estilo Bolsonaro de ser, ele já meteu a mão nessa cumbuca e já indicou o seu candidato do coração a governador do Rio de Janeiro. Acontece que, bem, o candidato de Flávio Bolsonaro passou pelo meu crivo. Eu vou contar aqui para vocês quem é e vou dar taquinho, tá? Mas o Flávio Bolsonaro tem que lidar com a militância de Silas Malafaia, que parece que tem outro candidato do coração, e apresentou esse candidato na inauguração de uma igreja nova, né, que aconteceu neste último fim de semana. E obviamente que eu não posso deixar de comentar a respeito da prova que nós tivemos de que Bolsonaro é um sequestrado e que ele está servindo de moeda de troca. Trata-se das tenebrosas transações, como eu sempre canto aqui. Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Gente, vocês não odeiam a política o suficiente. Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou pedir o seu like logo agora, miserável, por favor, para você dizer para a plataforma, olha, todas as pautas que a Valéria vai abordar, eu já gostei, já amei, vou deixar o meu like. E se você amou de verdade, pega nosso link, leva lá para as suas redes sociais, os grupos de Telegram e Zap, onde você frequenta enquanto a gente tem, né? Porque olha, se a gente conseguir manter rede social até o dia da eleição, meu amigo, pode se considerar abençoado por Deus e bonito por natureza, como todo mundo nesse canal aqui é. E se você é novo no canal, aproveita que você tropeçou aqui por acaso, já tá aqui mesmo, não paga nada, se inscreve, ative o sininho, dá essa moral pra gente. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, que o preço da liberdade, você sabe muito bem que é a eterna vigilância. Bora para as pautas, porque hoje tá de lascar. E a gente começa com ele, Flávio Bolsonaro, que já procurou colocar logo a mão na cumbuca, apontar o seu candidato do coração à governança do Rio de Janeiro, que é o Felipe Cury. Flávio Bolsonaro decidiu apoiar o delegado Felipe Cury, ele da PSERG, para o governo do Rio de Janeiro. Ele que comandou a mega operação realizada no estado em outubro de 2025, e ele tem se destacado na atuação contra o tráfico e as milícias. E eu coloquei lá, quem tem Cury não tem medo de nada. Olha o porte do moço. Quando eu mostrar ele para vocês, vocês vão reconhecê-lo. Ele tem uma longa carreira, tá? Na PSERG, um monte de curso, um monte de diploma. O cara é talhado. Ele é quase um caveira, tá? Vamos colocar assim. Só para você ter uma noção dos números mais expressivos já consolidados no intervalo analisado. São mais de 540 prisões na Operação Toniquete, recuperação de veículos e cargas avaliados em mais de 40 milhões, bloqueio de aproximadamente 70 milhões em recursos financeiros, apreensão de mais de 250 toneladas de cobre na Operação Caminhos do Cobre, bloqueio estimado de 6 bilhões de reais na Operação Contenção, voltada para conter o avanço do Comando Vermelho na Zona Oeste, 610 presos em um único dia durante a Operação Espoliador, considerada a maior da história na instituição. Se você quiser segui-lo lá no Instagram, o que eu recomendo, né?
Tá aqui o perfil dele, é delegado _ Felipe Curi. Quem tem curi não tem medo. Este é o recado. Ele hoje é secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e ele é ex um monte de coisa, ó, ex-suboperacional, DGHPP, DGPE, DGPB, DRE, DRF, etc, etc, etc. Ele tem só 465 mil seguidores e eu, se fosse você, chegava lá, clicava em seguir e ainda deixava em algum post dele lá. Vim pelo canal Valéria Bernardo, que é sua garota propaganda de grátis a partir de agora. Será ele o candidato? A gente não sabe, mas o Flávio já apontou para ele e eu fico feliz. Acontece que nós temos uma pedra no sapato no Rio de Janeiro, que é o senhor Silas Malafaia. O que acontece? O Silas Malafaia tretou com o Eduardo Paes. Geralmente, o Silas diz que não liga, não apoia ninguém para governador, para prefeito, que ele cuida de vereador, né? Na eleição minoritária, ele cuida de vereador. E que no governo ele geralmente não se envolve. A gente sabe que é esse ciperonomútil. Só que ele está tretando com o Eduardo Paes. Não é? E o Eduardo Paes, ele entende a importância dos eleitores evangélicos. Eu vou dar uma passão para vocês, importante para vocês guardarem na cabecinha de vocês. Ele indicou a advogada, o Eduardo Paes indicou a advogada Jane Reis, do MDB, tá? Que é evangélica, casada com pastor, para ser sua futura candidata a vice-governadora. O gesto, porém, foi ignorado por um aliado de longa data, pastor Silas Malafaia. O que Eduardo Paes está falando? Ó, seja quem for que vocês forem escolher aí como governador, eu estou indicando a vice, tá? Que é essa advogada aí, esposa de pastor. Silas Malafaia parece que cagou. Parece que Silas Malafaia não deu muita confiança, não. Só para você ter uma ideia, o eleitorado cristão é especialmente relevante no Rio de Janeiro, estado em que 32% da população se declara evangélica. Gente, 32% é muita coisa. Acima da média nacional de quase 27%. No sábado, o novo templo da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, sua igreja em Cabo Frio, Malafaia pediu que Douglas se levantasse para receber aplausos dos fiéis e disse que coisas boas virão no caminho do secretário. O secretário de Cidades compareceu à igreja acompanhado pelo senador suplente Bruno Bonetti, do PL, e um dos principais aliados do presidente estadual do PL, Altineu Cortes, que é o maior fiador da campanha de Douglas. Já viu o racha no Rio de Janeiro, né? Aqui nós também estamos no racha. Eu acho que essa coisa precisa ser corrigida o mais rápido possível no PL. Não que isso seja normal, tá, brava gente? Tá tudo bem, tá tudo certo, é isso aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro, eles estão lá se estapeando. Por isso que eu falo para vocês, o que eu passei na minha candidatura a deputado estadual em São Paulo, eu, meu amigo, só vou pra fila agora se o próprio presidente Jair Bolsonaro me chamar ou se algum dos Bolsonaros, porque olha, se eu contar, ainda vou escrever um livro da minha candidatura e daquela eleição lá de 2022, Deus que me livre. Mas tem esse Douglas Ruas aí, que é apoiado tanto por Silas Malafaia quanto por Altineu Cortes. Eu não sei vocês, mas eu prefiro esse moço aqui, ele é minito. Eu gostei dele. Eu agora sou garota propaganda de grátis, a partir de hoje. E você, conta aí nos comentários o que você achou do delegado Felipe Curi. E quem tem curi não tem medo. E por falar em não tem medo, essa é uma coisa que não acontece quando a gente pensa na economia, né? Eu estou com muito medo. Se você não está com muito medo é porque você não entendeu nada e você anda sendo mal informado. Porque, meu amigo, o que nós estamos pagando de imposto, o que Lula está metendo para cobrir o rombo, porque ele não consegue fechar essas contas nem por decreto, para você ter uma ideia, ele elevou as tarifas de importação de mais de 1.200 produtos, incluindo computadores, celulares e componentes eletrônicos. Agora, você está sentado na cadeira, sabe qual foi a justificativa que o governo perdulário deu para aumentar esses impostos? Necessidade de proteger a indústria nacional do crescimento de bens. Cita para mim uma única indústria que fabrique celular, smartphone, computadores brasileira. Brasileira. E vai proteger o que do quem? Cara, não é só isso, vai ficar pior. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que vocês sabem que quando eles fazem esse tipo de matéria é porque a trozoba vai vir com sal grosso. Caderno de saúde do G1. Brasil pode evitar até 236 mil mortes em 20 anos com imposto sobre ultraprocessados. Aponta estudo, eles já estão preparando a trozoba, já estão preparando a busanfona de tudo quanto é brasileiro, que está pensando em comer um hambúrguer, um doce, um confete, um chocolate meio, né? Essas coisas aqui, ó, esses alimentos aqui, ó, salsicha, hot dog. Ah, Valéria, não são saudáveis. Quem tem que decidir isso é você, não é o governo, através de preços proibitivos. Daqui a pouco só quem vai poder comer essas gostosuras que não são nada saudáveis é a classe podre de rica.
A coisa está muito séria aqui no Brasil, por isso que eu insisto a você. Você tem que providenciar uma renda extra, porque o seu salário está com o mesmo poder de compra lá de 2019. E eles aumentando inflação, imposto, preço de alimento, você vai se lascar se você não se mexer agora enquanto você tem fôlego. Por isso que eu falo da Escola de Negócios do Daniel Alvarenga, que é youtuber, nosso amigo, youtuber de direita. Ele desenvolveu um método que vai te ensinar a ganhar uma grana, fazer uma grana pela internet, a partir do zero, sem enrolação. Você pode entrar na lista de pessoas que, como eu, mudaram a vida, ganhando dinheiro de forma digital. Você vai trabalhar a partir da sua casa, do seu computador, do seu celular ou do seu notebook. Basta que você tenha uma conexão de internet, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Esse tipo de privilégio não tem preço. Isso serve para você que está aí escravo do CLT ainda, porque não pode perder aquele pouquinho, mas que é certo, quanto para você que está desempregado. Você pode fazer uma grana extra nas horas que você consegue, pega metade do tempo que você fica lá scrollando a tela do celular, metade do tempo, e se dedica em aprender a ganhar dinheiro pela internet, porque é muito mais fácil do que você imagina. Ou você pode se dedicar de verdade 10 horas por dia, como eu trabalho quase 14 horas por dia aqui, e dar um novo rumo na sua vida. O link está na descrição, no comentário fixado. Eu sou testemunha viva de que é possível você fazer isso. Eu pago minhas contas com dinheiro que eu ganho pela internet há mais de 10 anos, e não é só com jornalismo, tá? E você também pode se adequar a vários segmentos. O link que eu deixo aqui no comentário fixado e na descrição leva você direto para o WhatsApp do Daniel Alvarenga. Lá eu tenho uma equipe aguardando você para te liberar 3 vídeos explicativos, e você vai entender melhor do que a gente está falando para poder tomar uma decisão aí de forma assertiva. Vamos dar um pulinho agora na corrida presidencial, porque eu já estou ficando quase careca, né, gente? Olha só. O Carlos Bolsonaro comentou que o Jair Bolsonaro disse para ele que está preparando uma lista de pré-candidatos aos governos dos estados, que são pessoas que ele ama, que ele gosta, que ele confia. E Carlos publicizou isso. Mas que depressa Valdemar da Costa Neto falou, tá pensando o quê? Ele foi na mídia e falou, olha, todos do PL têm direito a indicar nomes, não é só Bolsonaro. Ele já deu lá a declaração ao Metrópolis após Carlos Bolsonaro dizer, olha, meu pai vai indicar, né, a relação dos nomes. E o Carlos Bolsonaro respondeu o seguinte, a fala não foi minha, foi do presidente Jair Bolsonaro, e ninguém disse que não conversamos com ninguém e que ninguém poderia indicar governadores. O que me foi orientado é que ele faria uma lista de candidatos que ele apoiaria. Creio que o PL poderia dar uma força, inclusive, em outras situações. Me parece que as coisas estão meio desencontradas, sem querer querendo. As peças todas parecem se encaixar. Deixar o preso político isolado, fazendo isso que estamos vendo, e de forma acentuada. Está cada dia mais estranho. Está mesmo. Vocês que me seguem aqui, vocês sabem. E o Carlos volta, num período à tarde, e fala assim, ó, o PL não está organizado em atacar correligionários e diretamente os filhos do presidente somente neste local, mas em muitos outros. Isso tem que ser corrigido. Crítica é uma coisa, sempre será bem-vinda. Entretanto, o que está cristalino é mais uma tentativa interna de explosão do nome de quem proporcionou fazer o partido chegar até onde chegou. Isso será discutido de forma séria e direta, sem mais se fazerem de malucos, caducos ou sonsos. Eles sabem que Jair Bolsonaro está preso e todo o método está claro e muito, mas muito feio diante da oportunista circunstância. E eu vou falar para vocês já da prova que nós temos que Jair Bolsonaro não está preso pela justiça nada, ele é um sequestrado. Segura aí. A coisa com o PL está muito feia, está tão feia que ele quer definir nas próximas semanas se Zema será vice de Flávio Bolsonaro. Flávio falou que quer Zema como vice? Não sei, me parece que tem um acordo lá do partido e que Valdemar da Costa Neto teria o direito de indicar o vice, indicando Bolsonaro o presidente. Tá bom. Zema, é um nome de todo ruim? Não é. Não é dos piores, não. Mas Minas Gerais está me dando medo, gente. Medo, segura aí. Segundo o presidente Valdemar da Costa Neto, o processo está no início, mas tudo pode acontecer porque outras negociatas podem rolar. E a Pri, que é outro perfil maravilhoso, sigam ela no X, ela traz cortes absolutamente importantes para chamando a nossa pauta aqui. Ela pegou um corte do Alan dos Santos, eu não vou soltar o áudio não, que nosso tempo já está curtinho, mas o que ele falou nesse vídeo? Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro formam um bloco. O outro seria Eduardo Bolsonaro com deputados que falam sobre Bolsonaro na cadeia. Para ele, Alan, está claro que Nicolas tem um projeto para a presidência em 2030. Ele e Michele estariam articulando Zema e Flávio. Foi o que nós acabamos de ler para vocês, que é a preferência de Valdemar da Costa Neto, pelo menos por enquanto. Eu explico por que eu estou morrendo de medo de Minas Gerais. Foi Minas Gerais que nos deu Cleitinho. Eu espero que um dia o que fez Cleitinho chegar a senador de Minas Gerais venha a público. Eu não vou meter a mão nessa cumbuca, mas enfim.
Olha só, segundo o Alan dos Santos ontem na revista Timeline, Cleitinho é o nome mais cotado, mais forte, mais pedido, mais apoiado para o governo de Minas Gerais. Eu só vou lembrar você que Cleitinho está lá no Congresso defendendo a queda da escala 6x1, sem dizer de onde que todo mundo vai tirar dinheiro para bancar isso e que isso vai ser pior para o empregador, para o empregado, porque o empregado também é um cidadão brasileiro que quando for comprar as coisas vai estar tudo o dobro do preço, muito pior do que já está hoje. Parece que os tentáculos nada auspiciosos do Banco Master chegaram na CNN. Vou soltar a matéria para vocês. Enquanto vocês ouvem e passam mal, eu tomo um cafezinho Delta. Toda vez que eu falo de café Delta, eu tô falando daquela bonitona ali, ó. O melhor café expresso que você pode ter na sua casa é feito com aquela cafeteira. A oferta já está na sua tela e na oferta já está incluído tanto a cafeteira quanto 40 cápsulas do melhor café expresso que você vai tomar na sua vida. Dono da CNN Brasil e da Rádio Itatiaia, é sócio de Daniel Vorcaro na SAF do Atlético Mineiro desde 2023. Menin, como chefe do conselho administrativo e maior acionista da empresa que controla o clube, foi responsável por levar Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para ser um dos donos da controladora do time mineiro. Essa operação de centenas de milhões de reais está sendo investigada pela Polícia Federal. A SAF do Atlético foi criada em julho de 2023, quando o clube vendeu 75% do futebol para a Galo Holding por 913 milhões de reais. O negócio visava organizar o passivo e profissionalizar a gestão esportiva e financeira do clube. A Galo Holding é composta pelos 4 R's, Rubens Menin e seu filho Rafael, que controlam a CNN Brasil, a Rádio Itatiaia, a MRV e o Banco Inter, Ricardo Guimarães, presidente do Banco BMG, e Renato Salvador, sócio da rede de hospitais Mater Dei. Em julho de 2023, Vorcaro investiu cerca de 100 milhões de reais, adquirindo 20% da SAF, tornando-se o segundo maior acionista. A notícia foi divulgada pelo Globo Esporte no mesmo mês, mencionando a operação coordenada por Menin. Na reportagem, Rubens Menin aparece afirmando que todos os envolvidos estavam investindo no Atlético por paixão e que não esperavam retorno financeiro, mas sim mais responsabilidades. Olha que os investimentos lá no Atlético é só paixão, pessoal. Só paixão e mais responsabilidade. Voltem o vídeo e vejam quantas entidades, quantos bancos, quanta empresa. Me diga onde não tem mão, investimento de dinheiro pútrido, sujo do Banco Master e do Daniel Vorcaro. É lá em Minas Gerais. É lá no Atlético Mineiro. Vocês viram um monte de banco que geralmente financia quem? Os sapatênis, que jamais se atreveram a pedir impeachment de Alexandre de Moraes, que faz parte de uma turminha que vive atacando o bolsonarista quando o bolsonarista cobra apoio a Flávio Bolsonaro. Não sei de nada. Não me pergunte detalhes, porque eu não vou falar. Certinho? Eu não sei o que vai dar essa relatoria do André Mendonça nas bagaceiras toda lá de Banco Master, de Gestófilo, Itaiaiá e Companhia Limitada. Mas que André Mendonça está começando bem, está começando bem. Ele deu um chute na busanfona de André Rodrigues e isolou o cara ex-anjo, né? Lógico, das investigações que envolvem aí o Toffoli, Itaiaiá e o Banco Master. E quem tá #chateado é a cúpula da Polícia Federal, que não gostou nada de Mendonça proibir compartilhamento de dados do inquérito Master com superiores diretos. Só André Mendonça fez isso na CPMI do INSS. Vamos acompanhar aqui a matéria. Segundo o Valdo Cruz, o ministro André Mendonça está dando um novo ritmo às investigações do inquérito do Master, no que tem sido elogiado pela Polícia Federal. Nesta segunda-feira, ele fez reunião com os delegados responsáveis e tal. Por outro lado, veja, a cúpula da Polícia Federal, formada do núcleo do André Rodrigues, indicado pelo Lula, que quer Dias Toffoli e Alexandre de Moraes fora das cadeiras do STF, não pelos mesmos motivos que nós. A cúpula, esse núcleo da PF, não gostou nada da decisão do novo relator, quando ele proibiu aos delegados do caso de compartilharem informações e dados com seus superiores hierárquicos. Então você tem o corpo da Polícia Federal, que investigou o caso e levou tudo na mão do PGR, elogiando as ações do André Mendonça, e você tem a cúpula da Polícia Federal, que não faz parte do corpo da Polícia Federal, que está #chateado com Mendonça. Até aqui, apesar dos atritos, né, com Dias Toffoli, diz a matéria, o André Rodrigues vinha acompanhando de perto as investigações. A partir de agora, ele teria poder apenas administrativo sobre o caso, não podendo acessar a investigação. Segundo o investigador, é como se o STF proibisse o presidente de comandar os seus ministros. Óbvio que esse investigador deve ser do núcleo do André, né? André Mendonça adotou um modelo semelhante no inquérito do INSS e a CPMI está indo de vento em popa. E o André fez isso por quê? Qual foi a justificativa? Suspeita de vazamento de informações. Aí ele decidiu proibir que os delegados compartilhassem dados do inquérito com seus superiores, o que incluiu o poste de Janjo. Eu achei genial. E você? Deixa nos comentários para mim.
Eu não posso deixar de falar dessa matéria absurda que nós ficamos sabendo ontem, que a cúpula do Congresso... Quem é a cúpula do Congresso? Presidente da Câmara e presidente do Senado? Eles estão negociando, sinalizando votar pena menor a Bolsonaro, que é o PL da dosimetria, se pressão por CPI do Master esfriar. Ou seja, a cúpula do Congresso está falando assim, ó, nós não queremos a CPI do Master. Se vocês deixarem para lá, a gente promete pautar e aprovar o PL da dosimetria. E dependendo da análise, dependendo da visão, nem é tão bom quanto eles anunciaram que é. Aí eles estão querendo trocar a vida de Bolsonaro, dos presos do 8 de janeiro, por abafar um caso de corrupção do tamanho que é o Banco Master. Porque essa é a maior prova que não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com meleca nenhuma. Tem a ver com politicagem. Isso aqui é uma ditadura que tem preso político e um refém que sua vida, sua liberdade está sendo negociada em troca de abafar escândalo de corrupção. Gente, isso é grave demais. Sinceramente, chega a dar uma falta de ar, assim, porque eu não tenho o que observar, não tenho o que fazer observação a vocês. Cara, que absurdo! E eles perderam a vergonha, perderam a corda, a cação, o balinho, o carretel, eles perderam tudo, perderam a vergonha, perderam o pejo. Como que vaza um negócio desse, deixa vazar um negócio desse? Tinha que ter pelo menos aparência de alguma coisa que a gente tivesse certeza que não é aquela coisa que tinha aparência, mas pelo menos aparência. Não tem mais. Entendeu? Agora o país é isso aí que vocês estão vendo. Essa mixórdia. Libertem Jair Bolsonaro. Se você tem alguma sugestão de ajuda, deixa nos comentários para mim. E é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Muito indignada. De verdade. Se você gosta do meu trabalho, por favor, apoie o jornalismo independente. Aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, Dona Terezinha, beijo para a senhora querida aí em Portugal. Bora para os comentários que é a hora de tretar. Melhor hora do meu dia aqui nesse canal. É a hora que eu converso com vocês. Beijo no coração. Fui.